Man, James Harden. He's the best one-on-one player I may have ever seen. And people like to normalize greatness when you see it over and over again, but it's not normal because there's nobody else that can do it. If it was normal, everybody would do it. Por anos, a NBA tentou decifrar James Harden e por anos falhou. O cara que passava a noite na farra e no outro dia destruía seus adversários. Harden não era apenas um grande pontuador, ele era um sistema inteiro. Um jogador capaz de desmontar defesas, expor qualquer erro e transformar movimentos simples em pesadelos para quem tentasse marcá-lo. Seu step back virou arma mundial, seu controle de ritmo virou referência e sua visão de jogo obrigou técnicos a redesenharem estratégias que antes pareciam intocáveis. Imagina um jogador completo ofensivamente que, além de pontuar de forma mortal e driblar qualquer jogador, ainda distribuía assistências e melhorava todos os seus companheiros de time. Enquanto muitos atacavam, Harden manipulava o jogo. Enquanto outros seguiam tendências, ele criava novas. Essa é a história do jogador que dominou adversários, elevou o nível da liga e mudou para sempre a maneira de se jogar basquete na NBA moderna. James Harden não cresceu como os prodígios tradicionais. Durante boa parte da sua infância, ele não tinha porte físico, explosão ou aparência de um futuro astro, mas possuía uma visão de jogo e uma capacidade de leitura natural que o tornavam especial. No high school, após um crescimento tardio, Harden finalmente desabrochou. E quando isso aconteceu, ganhou atenção nacional pela sua eficiência e maturidade dentro de quadra, conquistando 2 títulos nacionais e se tornando um dos melhores jogadores do país. Em Arizona State, Harden levou um programa mediano para o topo da NCAA, com médias acima dos 20 pontos por jogo e um impacto tão grande que o transformou em uma das estrelas da conferência. Isso impulsionou sua projeção para o draft da NBA de 2009, que era visto como uma das classes mais talentosas daquela década. Nomes como Stephen Curry, Blake Griffin e DeMar DeRozan dividiram palco com Harden naquela noite. E em meio a todos aqueles jogadores talentosos, James Harden foi escolhido com a 3ª escolha geral do draft pelo Oklahoma City Thunder. With the 3rd pick in the 2009 NBA draft, the Oklahoma City Thunder select James Harden of Arizona State University. O Thunder queria um jogador inteligente que pudesse dividir a criação com Kevin Durant e Russell Westbrook, e James Harden logo foi visto como escolha estratégica, pois era um criador perfeito e alguém que entendia o jogo como ninguém mesmo sendo jovem. Desde que chegou na franquia, o Thunder tinha um plano claro para ele, ser o líder da 2ª unidade com o objetivo de moldá-lo sem pressão imediata. E isso se mostrou perfeitamente eficaz na sua primeira temporada, onde Harden teve médias de 9,9 pontos, 3,2 rebotes e 1,8 assistências com 37% de aproveitamento nas bolas de 3 pontos. Sua capacidade de desacelerar o ritmo sem perder o equilíbrio e criar espaço para si próprio foram cruciais para ajudar o time de maneira positiva, fazendo Harden ser um dos novatos mais eficientes daquele ano, ajudando o Thunder a alcançar 50 vitórias na temporada regular e formando um trio formidável que lá na frente seria a arma para o Thunder. Harden organizava a 2ª unidade, melhorava o fluxo do ataque e tornava o OKC um time completo por 48 minutos. A NBA ainda não sabia, mas ali estava nascendo um jogador que redefiniria o ataque moderno. Na temporada 10-11, Harden demonstrou um salto significativo em todas as áreas. Média de 12,2 pontos, 3,1 rebotes, 2,1 assistências e 1,1 roubos de bola por jogo, passando de 22 para 26 minutos por partida. Depois de um bom ano de novato, Harden começou sua temporada com outra postura, mais agressividade, mais confiança e muito mais preparado para assumir seu papel no time. Logo ficou claro que Harden não era apenas o cara do banco, e sim um equilíbrio do time. Foi nessa temporada que Harden começou a moldar elementos que lá na frente definiriam sua carreira, e seu step back começou a nascer. E logo depois se tornaria uma marca registrada do seu jogo. Na reta final da temporada, Harden elevou seu nível com médias de 14,8 pontos por jogo, 3,5 assistências e 38% nas bolas de 3, dando um salto discreto que ajudaria o Thunder a chegar nas finais do Oeste contra o Dallas Mavericks, onde foram eliminados em 5 jogos. Durant, kid gets up on him. Fires a pass to Harden. Good look for 3. That's
Na temporada 2011-12 foi o ano em que James Harden parou de ser uma promessa e se tornou realidade, mostrando ao mundo quem ele realmente era: um criador, um manipulador de ritmo, um pontuador cirúrgico e um facilitador de elite. A terceira escolha necessária para o Thunder virar um contender. O salto foi tão grande que não havia mais discussão. Ele era um All-Star disfarçado de sexto. Foram 16,8 pontos, 4,1 rebotes, 3,7 assistências e um roubo de bola por jogo, jogando 31 minutos por partida mesmo vindo do banco. Now, waiting for something. Harden drives in. There's the something. Harden virou organizador oficial do ataque. Enquanto o Thunder era explosivo, ele era o freio inteligente que tornava tudo sustentável. O time tinha o melhor ataque da NBA quando ele estava em quadra, e Harden se tornou o jogador mais eficiente em jogadas de 1 contra 1, liderando a NBA em pontos de isolation vindo do banco. Tudo isso fez Harden se tornar o sexto homem daquela temporada, um prêmio que não só o consolidou como um dos melhores jogadores da liga, mas também como uma estrela em evolução que estava apenas começando sua carreira. Nos playoffs de 2012, James Harden foi crucial, principalmente nas finais da Conferência Oeste contra o San Antonio Spurs, onde ele ajudou o Thunder a virar a série ao lado do Kevin Durant, fazendo o time chegar às finais da NBA contra o Miami Heat de LeBron James. Nas finais, apesar do time ser eliminado em 5 jogos, ficou claro que James Harden era uma super estrela de impacto real. O terceiro ano de Harden foi mais do que uma evolução técnica. Foi o ano em que ele bagunçou a NBA como sexto homem, brilhou nos playoffs e mostrou ser clutch e versátil, se tornando um dos jogadores mais cobiçados da liga por times que precisavam de um franchise player. Naquele momento, o Thunder tinha 3 jogadores com potencial de Hall da Fama, mas também tinha uma decisão financeira chegando. E o mundo iria mudar meses depois, e Harden estava prestes a iniciar a parte mais explosiva da sua história. Ainda naquele ano, James Harden seria trocado para o Houston Rockets por não chegar a um acordo contratual com o Thunder. O time queria oferecer um contrato menor a Harden e quando ele não aceitou, foi trocado de forma imediata. Não houve coletiva, não houve despedida, apenas um telefonema. Houston ganhava um jogador capaz de pontuar de qualquer maneira e logo de cara entregou os times na mão de Harden. Ele não chegava naquele time apenas para ser um bom sexto homem, mas sim para ser o motor do ataque ofensivo do Houston Rockets e o principal jogador da franquia. Houston precisava de um rosto, uma identidade, o líder, e Harden entregou tudo isso em um único jogo. Foram 37 pontos, 12 assistências, 6 rebotes e 4 roubos de bola, se tornando uma das maiores estreias de um jogador em uma nova equipe na história da NBA. A mensagem estava clara: aquele time agora era de James Harden. Harden gets an Asik screen, he'll drive it and lay it in. Just over 4 left in the first. Asik inside, another had 12 assists, will hang on to it. Puts it down, drives it, scoops it, scores it, and draws a foul. What a debut. Harden não só apenas ganhou espaço, ele se tornou um dos melhores jogadores do mundo em mídia. Em sua primeira temporada com o time de Houston, teve média de 25,9 pontos, 4,9 rebotes, 5,8 assistências e 1,8 roubos de bola. Foi a maior pontuação média de um jogador trocado no início da temporada na história da liga, se tornando aos 23 anos o jogador mais jovem na história do Houston Rockets a liderar uma equipe em pontos e assistência na mesma temporada. Harden levou o time de Houston a 45 vitórias na temporada regular e marcou sua primeira aparição no All-Star Game daquela temporada. Ao chegar nos playoffs, o time de Houston seria eliminado em 5 jogos para o antigo time de Harden, o Oklahoma City Thunder, com ele tendo média de 26 pontos, 6,7 rebotes e 4,5 assistências, mas com aproveitamento baixo de apenas 39% nos arremessos de quadra. Harden era brilhante, mas ainda estava aprendendo a carregar uma franquia inteira nas costas em um ambiente de playoffs. Apesar da eliminação, uma coisa ficou clara: Harden era um astro legítimo e agora tinha seu próprio time para comandar. Na primeira temporada em Houston, fez 3 coisas ao mesmo tempo. Ele elevou o Rockets do nada a um time competitivo imediatamente, transformou um sexto homem em um dos jogadores mais dominantes da NBA e preparou o terreno para que Houston se tornasse uma potência nos próximos anos. Harden não só mudou o time, ele mudou a visão do que um jogador ofensivo poderia ser. A temporada 2013-14 foi o ano em que Harden se tornou oficialmente um dos jogadores mais dominantes da NBA, elevando a franquia para um novo patamar competitivo e consolidando seu arsenal ofensivo como um dos mais letais do século. Com a chegada de Dwight Howard no time, Houston tinha a dupla mais explosiva do Oeste.
Oeste. Era o início de um projeto que prometia levar a equipe de volta para a elite da NBA. E se no primeiro ano Harden explodiu, no segundo ele refinou seu jogo. Seu step back ficou mais afiado, os drives ficaram mais fortes e físicos, e o controle de ritmo e mudança de velocidade ficaram quase impossíveis de marcar. Seu playmaker se transformou em uma arma tão perigosa quanto a sua pontuação. Nessa temporada, ele teve médias de 25,4 pontos por jogo, 4,7 rebotes, 6,1 assistências com 1,6 roubos de bola por jogo, dominando a NBA ofensivamente com consistência digna de MVP. Ele também liderou a NBA em drives por jogo, foi top 3 em pontos criados por falta e teve mais de 700 pontos vindos do lance livre nessa temporada, começando a desenvolver a famosa habilidade de manipular defensores usando o contato ao seu favor. Harden foi selecionado pelo seu segundo ano consecutivo para o All-Star Game e comandou o Houston Rockets a 54 vitórias e 28 derrotas na temporada regular, algo que não acontecia com a franquia desde 1994. Houston terminou como o quinto melhor ataque, sendo o time que mais arremessou bolas de 3 na liga, antecipando o estilo que dominaria a NBA nos anos seguintes. Ao chegar nos playoffs, mais uma vez foram eliminados na primeira rodada em 6 jogos, dessa vez pelo fatídico game winner do Damian Lillard. 9/10 left. A 3 wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, good! And the Blazers! Um final cruel, mas que mostrou que apesar do potencial, Houston precisava evoluir. Essa temporada consolidou Harden como superestrela ofensiva e mostrou que ele poderia liderar uma equipe candidata ao título. A partir desse ponto, a ascensão de Harden seria inevitável e o mundo estava prestes a ver a versão do Barba mais dominante da carreira. A temporada 14 e 15 seria o primeiro desafio na carreira de Harden. O time começou perdendo jogos importantes e sofreu com lesões logo no início da temporada. Sem Howard por boa parte do ano, Harden precisou assumir praticamente tudo: a criação, pontuação, liderança, ritmo e até defesas em momentos cruciais. Harden não apenas sobreviveu ao caos da temporada, mas sim transformou em combustível, liderando o time com 27,4 pontos, 5,7 rebotes, 7 assistências e 1,9 roubos de bola por jogo, carregando todo o peso ofensivo da franquia. Harden teve jogos memoráveis nessa temporada: 50 pontos contra o Denver Nuggets, e 51 pontos contra o Sacramento Kings. Chegando a ficar em segundo lugar na corrida de MVP, atrás somente de Stephen Curry. Harden carregou o time ofensivamente, chegando à marca de 2.000 pontos, 400 rebotes e 500 assistências somente nesse ano, levando o time desmantelado para o segundo lugar da Conferência Oeste com 56 vitórias. Ao chegar nos playoffs, eles novamente seriam eliminados, dessa vez pelo Golden State Warriors, nas finais de conferência em 5 jogos. Thompson has 4 fouls. Curry steps back. Drills it. Oh, James Harden. And Mike, efficient from the floor, which he hasn't been. Great set play. Ahead to Curry. Curry to the basket, reverse, too strong. Oh, Barnes puts it in. Apesar disso, Harden encerrou a pós-temporada com média de 27,2 pontos, 7,5 assistências e 5,7 rebotes, sendo extremamente crucial principalmente contra o Los Angeles Clippers, onde eles venceram a série em 7 jogos. E no jogo 4 contra o Golden State, Harden marcou 45 pontos, 9 rebotes e 5 assistências, mas não foi o suficiente para vencer. Harden demonstrou um domínio ofensivo impressionante e mostrou que ele poderia liderar uma equipe mesmo prejudicada por lesões, mas o verdadeiro desafio da sua carreira estava só começando. A temporada 15-16 começaria da pior maneira possível. O time havia perdido a química, a defesa não era mais a mesma e derrotas começariam a assombrar Houston. A narrativa que surgiu foi que James Harden não tinha mais liderança com a equipe, não fazia esforço defensivo e só pensava no ataque. Mesmo assim, Harden seguia fazendo o que sempre fez, pontuando, criando e carregando a equipe nos momentos cruciais. Mesmo com ele tendo números absurdos na temporada, o time só acumulava derrotas e depois desse começo decepcionante, o técnico
técnico Kevin McHale foi demitido e J.B. Bickerstaff assumiu como técnico interino. James Harden não só tinha que carregar o time em quadra, mas também tinha que ser o rosto de uma equipe em crise, passando a ter uma das maiores cargas ofensivas da NBA. Foram 29 pontos por jogo, 7,5 assistências e 6,1 rebotes, carregando uma equipe quebrada nas costas. A química com Dwight Howard não era mais a mesma e o time terminou a temporada em 8º lugar da Conferência Oeste com apenas 41 vitórias. Ao chegar nos playoffs, o inimigo era invencível e Houston Rockets mais uma vez seria eliminado em 5 jogos pelo Golden State Warriors, que nessa temporada havia quebrado o recorde de 73 vitórias na temporada regular. Após a eliminação, Dwight Howard deixou o time e Houston entendeu que precisava mudar. A franquia precisava de um novo rumo e foi ali que Harden aprendeu a suportar sozinho o peso de uma franquia inteira e liderar o time mesmo sob críticas. Essa temporada não foi sobre conquistas, mas sim sobre resistência e perseverança. Na temporada 16-17, Houston traria Mike D'Antoni como novo técnico e logo de cara faria uma mudança que mudaria o rumo da franquia. Ele não viu o Barba apenas como um pontuador, mas sim como um armador, e essa função transformou Harden em um facilitador de elite para os seus companheiros de equipe. Harden agora passaria a iniciar todas as jogadas, controlar o ritmo, decidir quem pontua e tomaria todas as decisões dentro de quadra, enquanto jogava em um dos sistemas ofensivos mais mortais da NBA. O sistema de D'Antoni era perfeito, pace acelerado, quadra aberta, arremessos de 3 e pick and roll constante. Isso transformou Harden em uma máquina. Imagina um jogador capaz de pontuar de todas as formas e ainda ter a capacidade de encontrar seus companheiros em qualquer lugar da quadra. Esse era James Harden. No final da temporada, os números foram absurdos: 29,1 pontos, 11,2 assistências, liderando a NBA e 8,1 rebotes, terminando novamente em segundo lugar na corrida de MVP, atrás somente do seu ex-companheiro de time, Russell Westbrook. Nessa temporada, Harden também teve um jogo icônico: 53 pontos, 16 rebotes e 17 assistências contra o New York Knicks. E ao final da temporada, Houston conquistou 55 vitórias, garantindo o 3º lugar da Conferência Oeste. Nos playoffs, eles seriam eliminados em 6 jogos, dessa vez pelo San Antonio Spurs na segunda rodada. Mesmo com a derrota, a temporada foi considerada um sucesso, pois Houston conseguiu se reerguer e encontrar seu ritmo após um ano tenebroso. Agora Harden não era apenas um pontuador, mas sim um sistema ofensivo capaz de se adaptar a qualquer estilo, se transformando em um símbolo por toda a liga. Na temporada seguinte, o time se reinventaria mais uma vez e traria Chris Paul para jogar ao lado de James Harden. Duas mentes brilhantes e dois jogadores dominantes com a bola. Com a chegada de Chris Paul no time, Houston viraria uma máquina. Agora Harden tinha alguém para dividir o peso do ataque e simplesmente entregou a melhor temporada individual da sua carreira até ali. Foram 30,4 pontos, 8,8 assistências, 5,4 rebotes, com 36% de aproveitamento nas bolas de 3. Não havia debate. James Harden liderava a liga em pontos, liderava o melhor time e impactava em cada posse. O MVP era inevitável. Isso ficou mais claro ainda no dia 11 de janeiro, quando Harden marcou 57 pontos contra o Memphis Grizzlies. E logo depois, marcou um triplo-duplo de 60 pontos contra o Orlando Magic, se tornando o primeiro jogador na história da NBA a conquistar essa marca. So will Mike D'Antoni. Needs those points. Between the legs to Capella. They're not double teaming him as he goes to the basket again, lays it up and ends. Hezonja and Harden. Harden steps back, fires. Houston teve a melhor campanha da história da franquia, alcançando 65 vitórias na temporada regular, terminando em primeiro lugar da Conferência Oeste, mas novamente foram eliminados em 7 jogos pelo Golden State Warriors, após a fatídica lesão de Chris Paul no jogo 5. No jogo 7, Houston também protagonizou a pior sequência de arremessos errados da história dos playoffs, com 27 tijoladas para 3 pontos seguidas. A temporada 17-18 terminaria sem título, mas deixaria algo eterno. Harden havia se tornado MVP ao NBA e conquistado a melhor campanha da história da franquia. Foi o único time que realmente ameaçou o Golden State Warriors e foi o auge técnico da carreira de James Harden.
A temporada 18-19 seria o nascimento do Harden mais dominante que já vimos. Logo no início da temporada, os problemas começaram a aparecer. O elenco perdeu profundidade, Chris Paul sofria com lesões e os Rockets começaram mal a temporada. Mas foi então que James Harden entrou em modo sobrevivência. Ele iria se transformar no jogador mais imparável que os olhos humanos conseguem ver. Step backs de 3 como arma principal, 1 contra 1 constantes e decisões em literalmente todas as posses importantes. Durante meses, ele viveu algo surreal. 32 jogos consecutivos com mais de 30 pontos, vários jogos acima dos 40 e até atuações de 61 pontos contra o New York Knicks e San Antonio Spurs. James Harden estava vivendo uma temporada histórica e os números diziam isso. 36,1 pontos, 7,5 assistências, 6,6 rebotes com 36% de aproveitamento nas bolas de 3. Era a maior média de pontos desde Michael Jordan em 1986-87. Mesmo com tudo isso, Houston garantiu 53 vitórias e 29 derrotas na temporada regular, ocupando o 4º lugar na Conferência Oeste. Mesmo após ter médias surreais, James Harden não venceu o prêmio de MVP da NBA, que foi para Giannis Antetokounmpo. Nos playoffs, o ciclo se repetiria. Houston mais uma vez seria eliminado pelo Golden State Warriors em 6 jogos. Essa temporada ficou marcada como uma das maiores temporadas individuais da história da NBA, com James Harden fazendo o impossível dentro de quadra. Sempre que uma barreira existia, ele estava ali para quebrar. Harden backs up, tries it again. Ron will check James. Oh! James clock. Oh, are you kidding me? Oh boy, he shot that from Sugarland. Na temporada 19-20, Houston percebeu que Harden estava fazendo de tudo pela franquia, mas o elenco não o acompanhava. Foi então que eles decidiram trocar Chris Paul e trazer um ex-companheiro de equipe para Harden, Russell Westbrook. 2 MVPs no mesmo time, 2 jogadores atemporais. Mas será que iria funcionar? No começo, realmente não funcionou tão bem, mas James Harden começou a temporada em modo MVP novamente. Enquanto Westbrook se adaptava, Harden segurava as rédeas da equipe, fazendo o ataque do Rockets girar em torno dele. Mais uma vez, tendo uma sequência de jogos memoráveis. 60 pontos contra o Atlanta Hawks, 55 contra o Cavaliers e 44 contra o Boston Celtics. Harden demonstrava domínio a cada partida e mais uma vez deixava claro de que enquanto ele estivesse no time, Houston continuaria na briga. Harden working against Ojo. Fouled and one of 5 seconds on the shot clock. Harden deep. Oh, count it! You have to obviously give up something to get somebody like Anthony Davis. James Harden to the rim. Counter. Durante o início da temporada, os Rockets decidiram trocar o pivô Clint Capela e adotar um sistema 100% small ball, algo que foi considerado uma loucura, mas que funcionaria durante um tempo. Nessa temporada, Harden continuou liderando a liga com médias de 34 pontos, 7,5 assistências e 6,6 rebotes, tendo o maior volume ofensivo da NBA. Não era como no ano anterior, mas ainda assim era um domínio absoluto. Essa temporada ficou marcada pela suspensão da NBA por conta do Covid-19 e a criação da famosa bolha. Quando a liga voltou, ela veio diferente, sem torcida e sem casa. Os playoffs na bolha escancararam a pior fraqueza do time de Houston: a falta de um pivô. Na primeira rodada contra o Oklahoma City Thunder, Houston venceu a série no detalhe com um toco decisivo de James Harden em Lu Dort no jogo 7. Mas na segunda rodada contra o Los Angeles Lakers, essa fraqueza ficaria exposta e os Rockets seriam eliminados em 5 jogos, demonstrando a pior fraqueza do small ball. A eliminação não era apenas uma derrota, ela era um sinal de que Harden estava chegando ao seu limite e o time de Houston não tinha o mesmo impacto igual aos das temporadas anteriores. Após um ano tentando carregar a franquia nas costas, a felicidade de James Harden não era mais a mesma. Ele carregava frustrações e seu futuro no time estava prestes a tomar outra direção. Quando a temporada 2021 começou, James Harden já não era mais o mesmo. Ele já havia feito de tudo pela franquia, mas o time estava diferente. Elenco desmontado, novo técnico, identidade inexistente e Harden estava visivelmente distante. Mesmo ainda jogando bem, o coração de James Harden não estava mais na franquia. Harden percebeu que o time não ia mais para lugar nenhum e decidiu pedir uma troca. Esse acontecimento ficou marcado por diversas polêmicas e James Harden estava visivelmente forçando a sua saída da equipe o mais rápido possível. Ele aparecia fora de forma, chegava atrasado nos treinos e era constantemente visto em festas e baladas durante uma época delicada do ano pós-Covid-19. Ele estava desinteressado com a franquia e isso era inegável. Ele disputou apenas 8 jogos com a camisa do Houston Rockets nessa temporada e continuou mantendo suas boas médias de 24,8 pontos, 10,4 assistências e 5,1 rebotes. E depois de 8 temporadas, 3 títulos de cestinha, um MVP e inúmeras atuações históricas, James Harden foi trocado para o Brooklyn
Brooklyn Nets para formar um Big Three monstruoso com Kevin Durant e Kyrie Irving, encerrando o fim de uma das eras mais dominantes da história da NBA. Sua passagem por Brooklyn foi marcada por frustrações e lesões constantes. Porém, James Harden ainda era um líder dentro de quadra, voltando a liderar a liga em assistências e mostrando que, se saudável, ele era uma das armas mais imparáveis da NBA. Ainda naquele ano, Harden sofreria mais uma derrota dolorosa nos playoffs, dessa vez contra o Milwaukee Bucks, em uma série que se estendeu a 7 jogos, que muitos achavam que seria uma nova dinastia da NBA, virou um completo fracasso. Após passar pelo Brooklyn Nets, Harden também atuou pela franquia do Philadelphia 76ers, onde também saiu de forma conturbada, e atualmente joga pelo Los Angeles Clippers ao lado do Kawhi Leonard. James Harden não é mais aquele jogador de atuações históricas todas as noites, mas ainda é um dos jogadores mais inteligentes e impressionantes dentro de quadra, mostrando flashes de que um dia ele já foi na juventude. O prime de James Harden pelo Houston Rockets não foi apenas mais uma era comum da NBA, mas sim um período histórico que será lembrado para sempre na história do basquete. Seu step back se transformou em uma referência para a liga, e seu estilo de jogo é constantemente visto na maioria dos jogadores jovens que se inspiram em Harden. O tempo vai passar, novos estilos vão surgir, mas toda vez que vermos um armador desacelerar o jogo, buscar o contato ou punir a defesa com inteligência, haverá um pouco de James Harden ali. Bom, e se você chegou até aqui, já vai se inscrevendo no canal e deixando aí nos comentários qual o próximo vídeo que vocês querem ver. Obrigado pela sua atenção e fui!